Olá pessoal, olá grupo que vai trabalhar então com os dados da ESF e das UBS no contexto do nosso PET, clima. Esse é o primeiro vídeo então, né? Então a ideia aqui é instruir, né, basicamente o que a gente vai fazer nesse primeiro trabalho. Então, estou aqui no Geoportal, esse aqui acho que eu apresentei na primeira reunião, é o protótipo do Geoportal e ele está disponível lá aqui no meu GitHub. Tá? E aí já tem vários dados aqui, estou reunindo dados, fazendo uma busca de dados na internet, e à medida que eu vou buscando os dados, né, eu vou inserindo ou nesse geoportal, quando são dados espaciais, ou no dashboard que eu não publiquei ainda, quando são dados alfanuméricos, dados que não têm a componente espacial. Então aqui ó, nós temos vários, conseguimos navegar por vários dados, selecionar várias coisas, e o nosso objetivo agora é trabalhar então nesses dados dos estabelecimentos de saúde por tipo e fonte. Então baixei esses dados, eles eram uma base única aqui, né? Um arquivo único com todos esses tipos aqui, tá? E quando eu inseri aqui no Geoportal, eu separei, né? Então nós temos aqui várias coisas e nós vamos nos concentrar agora nas UBS e ESF primeiro. Tá? Depois a gente vai trabalhar com outras coisas. Temos hospitais, temos vigilância em saúde, que é importante também. Temos depois a questão ali das escolas, que vai ser importante. Tá? Então esse dado aqui é o dado que a gente vai usar. Então a gente clicando aqui, vai ter algumas informações básicas, né? E nós já verificamos então que está errado. Tem muita coisa errada nesses dados aqui. Tá? Então hoje nós temos, vou mostrar depois ali no QGIS, mas essas ESFs UBS na área urbana e também aqui na área rural. Mostra, né, nos dados que eu tenho, só mostra essas duas. Então, todo o resto da área de Uruguaiana não tem nada. Assim. Então, não sei se isso corresponde à realidade também ou não. Tá? Então, aqui nós temos elas, né, no Geoportal. Quando quiser dar uma olhadinha no Geoportal, é só clicar ali, né, só vir em Uruguaiana Clima Saúde vai abrir. Sendo que essas justamente é a versão preliminar com os dados errados. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente trabalhe lá no QGIS. Tá? Estou aqui no QGIS. Então, eu salvei um arquivo GeoJSON, vou até tirar daqui. Salvei aqui um arquivo GeoJSON só com as ESF e UBS. Tá? Então, não quer dizer que estejam todas, né? Dizendo quer dizer que esteja certo? Não, não está certo, né? Tem muito dado errado aqui. Tá? Então a ideia, eles estão aqui, né? Estou aqui no meu QGIS, eu já instalei esse Quick Map Services, esse complemento, né? E aí com esse complemento eu consigo colocar uma base de fundo ou mapa ou uma imagem de satélite. Deixa eu ver onde é que está aqui, Google Street. Mudou até aqui. Então aqui, né, eu tenho a imagem de satélite, mas acredito que a imagem de satélite não vai nos auxiliar muito nesse momento, né? É bom para a gente visualizar, né, aqui, mas não auxilia muito. Tá, o ideal é que eu acho que a gente vir aqui e escolher as estradas aqui, pode ser do Google mesmo. Ó, vamos ver aqui. Quando eu já tinha selecionado o satélite, né, quando eu seleciono aqui, ele adiciona uma camada aqui. Tá? Então, ele adicionou o satélite e também adicionou a road. Dependendo da versão do QGIS, ele não faz isso, tá? Mas essas versões mais novas ele faz, deixa as duas. Tá? Então está aqui embaixo. Ó. Vou até deixar a imagem de satélite aqui, mas no fundo. Tá, e aí aqui fica melhor. A gente tem mais condições realmente de localizar essas UBS ou SF. Acho que é SF tudo em Uruguaiana. Tá? Então a gente pode mudar a cor aqui, essa cor não ficou muito boa. Deixar uma cor mais que a gente consiga enxergar melhor, né? Acho que é aqui, ó. Aumentar um pouco o tamanho do símbolo também. Um pouquinho mais, eu acho. Agora sim.
Então estão aqui, né, elas, né, as ECFs UBS. E o que a gente precisa fazer então é verificar se a posição está correta, né? Se não tiver correta a posição, a gente precisa reposicionar e também trabalhar nos dados ali, né, em si. Então a gente tem elas aqui, né? Se a gente clicar, vem aqui no identificar feições, né? A gente clica aqui, vai ter os dados básicos dela. Tá? E um dos motivos pelos quais ela está errado, muitas vezes está errada, é porque aqui só tem 3 casas decimais, ó. E com 3 casas decimais às vezes não é suficiente para localizar bem na área urbana. Tá? Então a gente tem que conferir se os nomes estão corretos, se o código está correto, né? Se o tipo está correto, o endereço está correto. Então tudo a gente tem que verificar aqui, né, com esses dados básicos. Os dados básicos, então, vão ser só relacionados à localização, nome, uma caracterização inicial de cada ESF. E aqui também na categoria, se é SF ou UBS, daí a gente já tem que colocar aqui, de preferência, se for possível. Tá? E como é que a gente faz isso então? A gente vai trabalhar primeiro, eu acho, na localização, né? Posicionar certo, no posicionamento correto. Então, por exemplo, essa aqui, uma que a gente sabe que está errada. Tem uma que está num... Deixa eu ver onde ela está. Que é aqui. Essa aqui está bem no meio do cruzamento, né? Certamente não é aqui. Né? Então, onde ela é? Eu não sei. Né? Na verdade, eu tenho meu conhecimento muito pequeno ainda de Uruguaiana. Assim. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Então, digamos que ela seja aqui, na verdade, né? No César Auto Center. Então, a gente vai posicionar ela daqui para cá. Então, a gente tem que vir aqui. Primeira coisa, né? A gente não consegue mexer no ponto se ele não for editável. Então, tu vem aqui e alternar a edição. Vai tornar esse dado aqui editável, no caso. Tá? Então, para mover esse ponto aqui, né, que está no obelisco, a gente vai mover, digamos que seja aqui no... Vamos colocar nesse local aqui. Tá? Como é que eu faço para mover? Então, a gente estava vendo ali, né, tinha habilitado a edição. E aí eu tenho, essa aqui é a barra de ferramentas, que tem algumas ferramentas já que eu posso trabalhar. Tá? Tem outras barras também que a gente vai trabalhar depois ao longo das próximas edições, né, de arquivos. Mas aqui eu tenho a ferramenta aqui, ó, eu estou trabalhando com shapefile de pontos, né? Então são pontos esse arquivo. Né? Então aqui eu tenho a possibilidade de adicionar, deixa eu ver se não está mostrando, mas aqui é para adicionar pontos. E aqui é a ferramenta de vértices. Então nesse caso aqui, eu selecionei aqui, ó, a ferramenta vértice camada atual. Tá? E aí, deixa eu ver se ele vai abrir. Ó. Quando eu só posiciono o cursor aqui e não mexo, não movo ele, tá? Deixo ele assim mesmo, só o cursor em cima do botão, ele abre essa janela, né, onde tem as informações, né, manipular vértice camada atual. Então aqui eu consigo manipular, né, esse ponto. Então a ideia é botar o ponto, trazer ele daqui para cá. Tá? Então ele já está aqui, né, com a ferramenta ativada, né, vértice camada atual. Eu venho aqui, ó, quando eu chego próximo dele, né, posiciono o cursor no ponto, clico no ponto, uma vez só, tá? Clico, não mantém pressionado. Algumas versões do QGIS tu tinha que clicar, manter pressionado e arrastar. Aqui não. Aqui tu clica, né, solta o botão, não deixa pressionado o botão esquerdo, né, e posiciona o cursor onde tu quer e coloca aqui. Tá? Então posicionei esse, sei lá, vou posicionar esse aqui. Né? Sei. Né? De novo, clica aqui, ó, cliquei, posicionei ele em outro lugar, ó, tá? E assim por diante. Então, nesse primeiro momento, a gente vai posicionar, né, deixar posicionado corretamente nos locais. Tá? Então, o ideal é ir fazendo e ir salvando. Né? Não faz todos e salva depois, porque se posicionar todos e der algum problema, vai perder tudo. Né? Então, ele não salva automaticamente. Então, eu fiz 2 edições aqui, né? Movi, reposicionei 2 pontos. Venho aqui, salvar a edição da camada, tá? Salvei e vou salvando. Tá? Quando eu finalizar, tiver todos os pontos no local correto, eu venho aqui e alternar a edição, né? E aí, ou aqui, né? Ou o botão direito aqui. Tá? É a mesma ferramenta.
E aí, então, vou ter todos os pontos posicionados corretamente. Tá? A primeira etapa do trabalho. Depois, eu tenho que vir aqui e verificar, né, essa informação, esse dado, então, né, o atributo. Né? Então, aqui é o dado espacial, são os pontos, né, as ECFs. A gente vai reposicionar elas, primeira edição. E a segunda edição é trabalhar nos atributos. Então, cada ponto tem vários dados sobre ele, que são os atributos. Então, os atributos desse ECF que nós temos hoje é o nome, CNS, categoria, tipo de unidade, endereço, CEP, município, F, longitude e latitude. Tá, é isso que nós temos. Essa latitude e longitude está aqui, mas a gente não precisa dela, né? Porque ele já tem um arquivo de pontos. Então já está salvo no arquivo, lá nos metadados, já a posição. Então nós vamos vir aqui, né, na segunda etapa e trabalhar nesses pontos, nessa edição. Então a gente pode vir aqui, botão direito na camada, abrir tabela de atributos. Vai abrir aqui, né, a nossa tabela de atributos. E aí a gente já pode talvez retirar, né? A gente não vai conseguir fazer praticamente nada aqui sem editar, sem habilitar a edição. Então nós vamos habilitar aqui a edição. Né? Então com a edição habilitada eu consigo deletar, por exemplo, essa latitude e longitude que a gente não precisa mais. Então a gente vem aqui, excluir campo, pega longitude, pega latitude, né? Com Shift selecionei os dois, ok, já eliminou. E aí, né, a gente tem que trabalhar agora dentro de cada um. Né? Tem que verificar o nome, se está correto ou não, e a categoria. Né? Então, não, a gente não vai deixar o BSSF, a gente vai deixar um ou outro. Né? A não ser que o pessoal da área da saúde nos fale, não, é isso aí mesmo, é assim que a gente classifica. Tá? Se não for, tu vai vir aqui, clica ali na célula, né? Por exemplo, essa equipe de saúde prisional, papapá, ó, ESF, por exemplo, Enter. Tá? Então já mudamos o nome. Tem que verificar esse tipo de unidade, se é isso aqui mesmo está certo. Né? O endereço vai estar certo aqui, eu acho, não precisa mudar. Mas é mais isso aqui, né? O nome, verificar o nome, o número, o nome e a categoria. Esse é o principal que a gente precisa mudar. E se tiver mais algum dado, eu acho que a gente poderia mudar só isso agora. Tá? E deixar todos prontos corretamente com o nome e localização correta. E o tipo, categoria. Depois, uma segunda rodada, a gente faz outras coisas, para não misturar. E é isso que a gente vai precisar para o artigo lá. Tá? Justamente esse produto. O que nós queremos no final é as ACFs no local correto, com o nome correto, com a categoria correta. Tá? E o resto a gente vai vendo depois. E o número também correto. Tá? Então seria isso. Então a gente vai mudando aqui, né? ESF, né? Opa, deixei em maiúsculo aqui, ESF. Né? Se tiver algum nome aqui, né? ESF 14 Tabajara Brits, será que está certo? Isso aqui, esse 14 junto com Tabajara e tal. Dá uma atenção então para essa escrita, daqui a pouco tem um espaço aqui, não sei. Né? Então a gente tem que verificar isso, tá? E vai clicando, vai mudando e vai lembrando de salvar. Né? Vai salvando as alterações. Ao final, então, salva e desabilita. E aí nós vamos ter o arquivo então correto, né? Corrigido, com todos os locais. Com todos os locais corrigidos, né? Então a gente tem 21 ou 24 pontos. Se tiver aqui ESFs que não estão no nosso arquivo, então a gente tem que vir aqui, habilita edição, né? E a gente viu ali que tinha a ferramenta, né, de vértice e também a gente tem a ferramenta de adicionar ponto. Então tu vai vir aqui, clica, vou adicionar um ponto aqui, por exemplo, cliquei aqui, ó, e aí ele vai abrir. E aí o que é isso aqui, né? Que ele abriu automaticamente aqui? Para a gente preencher os dados que estão aqui na tabela de atributos. Então, cada ponto desse tem todos esses atributos. CNS, nome, categoria, assim por diante. Então, a gente vai, quando a gente clicar, criar um ponto novo, o ideal é que a gente preencha o maior número com o maior número de atributos possível. Né? Se não tiver algum, deixa em branco, não tem problema. Mas a gente precisa pelo menos do nome e categoria e tipo de unidade, tá? E claro, se tiver o número, melhor que a gente vai depois gerenciar pelo número, tá bom? Então, e aí se não tiver o número, coloca aqui tipo 1, 2, 3, porque a gente vai ter que ter um número para gerenciar, tá? Depois a gente vai vendo para adicionar os números que a gente não tiver, caso isso ocorra, tá? Então para adicionar é assim, né? Adicionou, mudou aqui, preencheu os atributos. Tá aqui, ó.
adicionei o ponto. Ó. Então esse aqui é o ponto, vamos lá ver a informação dele. Ó, é o ponto que eu criei, meu ponto 1, que tem os atributos tá? E aí, de novo, né, viemos aqui, alterar a edição. Esqueci de salvar, né? Se eu esquecer de salvar e mudar para alternar a edição, para cancelar finalizar a edição, ele vai perguntar se eu quero salvar, né? Antes não tinha aparecido porque eu estava sempre fazendo salvando antes de fechar. Mas, né, então eu posso ir salvando, né, que é o ideal, mas se eu esquecer de salvar alguma coisa, quando eu finalizar a edição ele vai pedir para salvar, tá? Então aqui eu já adicionei um ponto a mais e se precisar adicionar mais pontos, né, já adiciona. Talvez aqui não precise nos ESFs, mas eu acho que depois em outras entidades, talvez a gente adicione, tá? Verificar essa questão da área rural, se é isso aqui mesmo só e tudo, né? E aí, então, vamos trabalhando dessa maneira. Primeira atividade, então, esse arquivo pronto. E aí esse arquivo aqui, né, ele está aqui, é um GeoJSON. Eu salvei ele como GeoJSON, que é mais fácil que um arquivo só. Tá? Então, tu finalizou ele aqui, vai vir aqui e vai exportar, né? Se quiser, né, guardar elementos como, pode fazer isso, e aí salva lá com outro nome. Tá? Ou simplesmente pega esse arquivo aqui e me envia esse arquivo. Tá? E aí, com isso, nós finalizamos.